Olá, triatletas! Aqui é o Evandro, treinador de triatlon, e hoje nós vamos falar sobre a corrida. O que você pode fazer para melhorar sua corrida na prova de triatlon? Mas antes, não esquece de curtir o nosso conteúdo aí, se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir a gente no Instagram e curtir nossa página no Facebook. Segue a vinheta! Pois bem, pessoal, vamos falar um pouco então da corrida e o que vocês podem fazer para melhorar o desempenho de vocês. Uma primeira coisa que a gente deve entender é o seguinte: não pense que quando você vai treinar corrida para melhorar o desempenho, você tem que fazer esse treino sempre cada vez querendo baixar mais e mais o seu tempo, tá? Você não faz o treinamento de corrida pensando que todo treino você vai melhorar o seu tempo. Todo treino você vai bater o seu recorde, todo treino você vai fazer o mesmo percurso cada vez mais rápido. Não é assim que funciona o treinamento. Até porque se toda vez você tentar fazer isso, você vai, na verdade, estagnar. Você não está gerando um estresse necessário para promover a adaptação. Você está sempre colocando o seu corpo no limite e às vezes você não consegue recuperar o que devia para fazer o treinamento adequado e estar promovendo o melhor desempenho possível, tá? Então, um dos pontos é esse. Então, o que acontece com isso? Para você melhorar a corrida, tem uma frase até que o pessoal costuma dizer no meio esportivo, né? É mais comum ouvir isso no meio do pessoal que faz a corrida, né? Corrida de rua e tal. Primeiro, você corre devagar para depois você correr rápido. O que quer dizer isso? Correr devagar quer dizer que você precisa primeiro trabalhar a sua capacidade aeróbia em intensidades mais baixas. Você fazer com que o seu metabolismo aeróbio ele esteja melhor preparado para você então colocar as cargas de maior intensidade dentro desse mesmo metabolismo. Porque dentro do metabolismo aeróbio você pode estar trabalhando dentro de uma via lipolítica, uma via glicolítica, uma via proteica. Tá? Para quando você quer trabalhar com mais intensidade, você vai estar trabalhando dentro da via glicolítica. Porém, o que acontece? Dentro dessa via, uma maior intensidade, você tem um tempo de espaço para você trabalhar menor, você tem um desgaste maior e, consequentemente, uma recuperação também tende a ser maior. Então, você primeiro trabalha dentro de uma via lipolítica, tá? Que é o trabalho moderado ou o trabalho mais baixo, né, de baixa intensidade, para você estar trabalhando o teu organismo de maneira a fazer, né, uma estrutura para suportar os treinos que virão para frente, tá ok? Então é comum esse tipo de treino na preparação de base, que também é um outro assunto que eu já tratei em vídeos anteriores, né, o treinamento de base, tá? Então primeiro você tem que fazer essa adaptação. Por mais que você já seja treinado, tá? Aí você vai falar, mas eu já tenho um condicionamento, tá? Já sou treinado. Tudo bem, beleza. Mesmo assim, você não vai deixar de ter esse tipo de treino na sua preparação, na sua programação, tá? Por mais que você já tenha feito uma preparação de base, por mais que você já venha de um histórico de treinamento, você nunca vai deixar de treinar esse tipo de treino específico, né? Os treinos de intensidade moderada ou baixa. Até porque você tem que fazer o intercalonamento, tá, das intensidades, até mesmo na distribuição das cargas do treinamento, que vão estar dentro da programação de um mesociclo, tá, até mesmo de um macrociclo e um microciclo. Então, dentro disso daí, você terá as cargas distribuídas de maneira que você terá treinos com volumes maiores e menores intensidades, treinos com volumes moderados e talvez com uma intensidade moderada, treinos com volumes mais baixos e com intensidades mais altas, e sempre variando essas questões de volume e intensidade, tá? Então são aspectos que você tem que ter na cabeça, que você não vai sempre trabalhar da mesma maneira, você tem que trabalhar intercaladamente, dar estímulos diferentes, tá? Tanto de baixa intensidade, né, quanto de alta intensidade. E os volumes
são inversamente proporcionais quando você junta volume e intensidade. Então, se você está trabalhando com volume maior, a intensidade vai ser mais baixa. Se você está trabalhando com um volume menor, a intensidade é que vai ser mais alta, tá bom? Então, dada essa primeira ideia, pessoal, de como você deve distribuir os seus treinos, tá? Um aspecto importante que a gente deve levar em consideração na corrida é o aspecto técnico, tá? E como que você vai fazer essa observação? Como que você vai analisar o teu aspecto técnico? Uma das coisas é a percepção corporal, é você entender como que o teu corpo está se comportando, entender as respostas do seu organismo, entender como que você toca o solo, entender que posição que está o seu corpo, entender quais os movimentos que você está fazendo para promover aquela corrida, se estão sendo efetivos ou não, tá? Entender quando você muda a tua mecânica de corrida, se você coloca mais cadência ou menos cadência, se você sabe aumentar a cadência ou sabe diminuir a cadência, você consegue trabalhar isso, tá? Isso é até um fator, é um bom indicador para você saber se você está no caminho certo no aspecto técnico. Se você consegue variar essa cadência para mais ou para menos, quer dizer que você já tem um certo domínio corporal, tá? Um certo domínio motor e uma consciência corporal já melhorada. Tem pessoas que têm dificuldade para saber se ela está acelerando a cadência ou não. Ela simplesmente corre e faz o quê? Sempre mantém aquela mesma cadência. Talvez porque não faça essas variações de trabalho de cadência. Fazer um trabalho com a cadência mais alta, fazer um trabalho com a cadência mais baixa, né? De repente você correr de uma maneira mais leve, alternando essas velocidades de cadência, porque as pessoas às vezes só conseguem mudar a cadência, às vezes se ela imprimir muito mais velocidade ou trabalhar numa velocidade mais baixa, quando dá para você mudar a cadência e manter a mesma velocidade. Então, se você consegue fazer essa alternância de cadência mantendo a velocidade, é um aspecto neuromotor favorável para ti, porque isso quer dizer que você tem um domínio motor melhor. Uma outra questão desse fator de você ter essa percepção corporal, entender como que seu corpo está respondendo, para você que tem menos desenvolvido esse aspecto, né, neuromotor, esse aspecto de percepção corporal, peça para filmar a sua corrida, tá? E você observar a sua corrida, tá? Filmar a sua corrida passando de lado, filmar a sua corrida de frente, de costas, tá? E com o seu vídeo você mesmo pode fazer comparativos com atletas, né? Bons corredores. Você procurar na internet, você vai encontrar vídeos de atletas profissionais e você observar mais ou menos como que é um padrão geral de mecânica do movimento, tá? É claro que vai ter diferenças mecânicas sutis de um atleta para o outro. Às vezes você vai encontrar um atleta que talvez tenha uma pisada de retropé, né? Um atleta, isso estou falando do atleta de alto rendimento. E você vai encontrar atletas que já fazem mais a pisada de antepé, que eu acredito que a maioria faça esse tipo de pisada. Então, assim, observar os aspectos gerais, né, o que é mais comum entre os atletas de alto rendimento, e observar dentro daquilo que é mais comum entre eles, o que você está fazendo dentro daquele padrão de eficiência. E isso falando para quem pensa em melhorar desempenho. Se você não pensa em melhorar desempenho, talvez isso não seja um fator importante para a sua corrida. Talvez seja mais importante o fator de você estar confortável com o tipo de corrida que você está fazendo. Mas se você pensa no desempenho, talvez valha a pena você pensar em mudar a sua mecânica de corrida para você obter mais eficiência. E sempre que você tiver fazer uma mudança, no início é sempre mais difícil, você vai ter dificuldade, tá? Toda vez que você passa por um processo de mudança, você tem que passar por uma nova adaptação. E essa adaptação leva tempo e sempre vai ter essa questão da dificuldade. Para qualquer mudança isso vai ocorrer. Um outro ponto legal, pessoal, que eu gosto de colocar para quem busca o desempenho é a questão dos treinos, você cuidar com o horário que você está fazendo esse treino. Um exemplo. Se você vai fazer um treino de alta intensidade hoje, para você vai fazer tiros de 400, tiros de 800, tiros de 200, não sei qual a distância, mas você vai trabalhar em alta intensidade para tentar melhorar a sua velocidade, tá? Nesses dias que você tem um treino mais pesado, você tem um treino mais intenso, tá? Com o objetivo de melhorar o seu desempenho,
Escolha um horário que seja favorável para você. E que horário que será favorável para ti? Horários que não seja de muito calor, tá? Se você faz o treino num horário muito quente, você vai perder desempenho. O próprio calor vai ser um fator limitante na otimização daquele treino, tá? Então você não vai conseguir aproveitar o máximo daquele treino e promover o máximo de melhora, de adaptação fisiológica para o seu organismo. Então escolha horários com temperaturas mais amenas. Isso quer dizer que você não deve treinar em horários mais quentes? Não, não é isso que eu quero dizer. Você pode até escolher horários mais quentes para você fazer um treino moderado, um treino mais leve, uma rodagem, até porque você também precisa sentir como é você fazer uma corrida num horário mais quente, né? Muitas vezes acontece de você estar fazendo uma prova e de repente a largada ser um pouco mais tarde, né? Uma largada, por exemplo, às 9 da manhã você vai fazer uma prova de olímpico. Uma largada às 9 da manhã para uma prova de olímpico, você vai correr perto das 11 da manhã, um pouco além das 11 da manhã, na verdade. Então, nesse horário das 11 da manhã você vai estar correndo. Se for um dia quente, um dia de verão, né, com certeza na hora da corrida você já tem o desgaste físico natural da prova, porque é a última etapa da prova. E mais o calor, né? Se você nunca passou por aquilo, você vai sentir mais. Se você já tem uma certa adaptação e já passou por aquele estresse de ter que correr naquele horário, no horário quente, já vai ser um fator, vai ser limitante de qualquer forma, mas já você não vai sentir não vai ser tão grande o impacto quanto seria se você não tivesse passado por essa experiência. A alimentação, meus queridos, a alimentação. Se você quer melhorar o desempenho, não tem como. A alimentação tem que estar adequada, tá? Tem que estar balanceada. Então, assim, a dica é procure uma orientação nutricional. Se você não tem condições de pagar um nutricionista, pelo menos pesquise um pouco, converse com o seu treinador o que você pode estar fazendo para não errar, tá? Para não exagerar e não estar cometendo erros na alimentação e você conseguir otimizar seu desempenho, tá? Então são coisas importantes para quem quer ter o desempenho. Junto com essa questão de alimentação, aí vem o sono, vem os hábitos, né? De você não ingerir bebida alcoólica e tal, né? Se você ingere bebida alcoólica, tem que ser muito dosado, com uma quantidade muito pequena mesmo, mas se você quer melhorar o desempenho, é melhor tirar esse tipo de coisa do seu consumo. Um outro ponto, pessoal, que vocês podem estar fazendo aí na rotina de vocês, no intuito de melhorar desempenho, é estar fazendo testes para você saber como está o desempenho e lá na frente você pode colocar um teste, sei lá, a cada 60 dias, ou de repente você está treinando, você percebe que você teve uma melhora, você pode colocar um teste para saber em que pé foi essa melhora, tá? O quanto você melhorou, né? O quanto você melhorou de tempo, tá? Nessa questão de teste, pessoal, vocês têm que ter um padrão. Então, assim, se você executa o teste na pista, você vai sempre executar os retestes na pista e na mesma pista, de preferência, tá bom? Não em pistas diferentes. Às vezes pode ter uma diferença pequena de uma pista para outra, mas é o suficiente para não ser tão fidedigno o teste, tá? Então, assim, usar sempre, se for fazer na pista, sempre a mesma pista. Eu não tenho pista na minha cidade, Evandro, eu posso usar a rua? Pode. Demarque um percurso na rua que você possa executar um teste, pode ser um teste de 3 km, pode ser um teste de 5 km, pode ser até um teste de 12 minutos adaptado. Na verdade, o teste de 12 minutos ele foi desenvolvido para pista. Mas você pode aplicar, então, 3 km e 5 km, tá? Mas determine o percurso e sempre que você for efetuar o teste, faça exatamente no mesmo percurso. Eu comecei naquele poste, eu largo naquele poste, eu vou até na esquina tal, na árvore tal, no comércio tal, mas tem que ser exatamente o mesmo percurso, tá? Porque você não pode reproduzir um teste com percursos diferentes, tá? E aí você vai ter, ainda mais se você fizer na rua, aí você vai ter desníveis diferentes e tal. Então, execute sempre no mesmo local, tá? Com exatamente a mesma distância. O mesmo percurso tem que ser replicado no todo. Ainda falando do teste, Evandro, cada quanto tempo eu devo fazer esse teste? Não preciso colocar um tempo mínimo que você tem que fazer e refazer o teste.
Se você está percebendo a tua melhora, você está percebendo que você está melhorando, você está percebendo que está tendo evolução no seu desempenho, aí não adianta você fazer toda hora o teste, tá? Porque senão, se você está percebendo que você está tendo melhora no desempenho, a cada pouco você vai ter que fazer o teste. Não precisa fazer isso. Você pode até estipular a cada 60 dias, talvez a cada 45 dias, né? Ou se quiser esperar um pouco mais, fazer um teste no início da temporada, um teste depois de 3 meses, 90 dias, né? Depois de 90 dias fazer um outro teste. De repente você estipular datas no ano para você estar fazendo esse teste, né? Se você mantém uma rotina bem estruturada durante o ano, você pode estar fazendo aí, sei lá, 4 testes no ano, né? 3 testes no ano, e você estipular as datas em que você vai estar executando esses testes, ok? Um ponto importantíssimo, pessoal, para você que quer melhorar desempenho, tá? Eu até tenho um aluno meu que ele costuma, às vezes ele faz as postagens, ele coloca assim, tiros malditos, porém necessários. É exatamente isso. Os trabalhos de tiro, os trabalhos intervalados, né, podem ser malditos, por quê? Porque é sofrido, às vezes você vai cuspir sangue literalmente, você vai levar o teu corpo ao esforço máximo, vai doer tudo que tem direito, desde musculatura, vai doer peito, parece que o coração vai sair pela boca, tá? Às vezes vai até faltar ar de tanto esforço que você faz, mas quem quer desempenho são treinos extremamente necessários, tá? E por que são extremamente necessários? Quando você corre simplesmente num ritmo, vamos falar que você está correndo num ritmo moderado, tá? Você está correndo num ritmo moderado, você está sempre trabalhando, fazendo trabalho aeróbio e tal, e esse trabalho geralmente ele vai estar mais ligado à via lipolítica dentro da via metabólica aeróbica, tá ok? Então você vai acostumar em fazer aquele ritmo. Por mais que você sempre treine fazendo aquilo, você nunca vai evoluir. Você vai ficar sempre estagnado, tá bom? Você vai acostumar a fazer aquela velocidade, aquele ritmo. Você pode correr até uma distância maior naquele ritmo, mas você não vai melhorar a sua velocidade. Para melhorar a velocidade, você tem que fazer estímulos de velocidade. Até porque você vai ter uma diferença no recrutamento de fibra muscular, tá? Na maneira que vai trabalhar a via metabólica, né? O sistema aeróbio, aí ela vai trabalhar também com uma intensidade maior, vai trabalhar na via glicolítica, tá? Então você tem que treinar o seu organismo para otimizar esse tipo de trabalho. Se antes você estava no moderado, acostumado com a via aeróbia lipolítica, você vai subir a intensidade e vai adaptar seu organismo à via aeróbica glicolítica, tá? Uma maior intensidade, porém, o gasto de energia aqui é maior, tá bom? Então, por isso que você tem que trabalhar isso. E esse trabalho está diretamente ligado com o quê? Limiar anaeróbio. Então, quando você aumenta a intensidade, você está na via aeróbia glicolítica, ok? Se você subir mais ainda a intensidade, você vai chegar um momento em que a produção de lactato acaba sendo maior do que a velocidade de remoção desse substrato, que o lactato é um substrato derivado da via metabólica na produção de energia, tá bom? Se você excede essa capacidade no seu organismo, você vai trabalhar um certo tempo até que o organismo vai fadigar e você vai chegar à exaustão, tá? Então, o que você precisa fazer? Esse limiar, você precisa trabalhar ele para ele subir. Quanto mais alto for o seu limiar anaeróbio, maior será a sua capacidade de trabalhar em alta intensidade, entende? Então, digamos assim, um atleta, quando você é um atleta correndo muito rápido lá, correndo uma prova de 10 mil para 28 minutos, né? O que acontece? O atleta que tá correndo a prova de 10 mil a 28 minutos e o atleta amador que está correndo a prova de 10 mil para 38 minutos, para 40 minutos, o esforço que eles estão fazendo relativamente é quase o mesmo, tá? Do ponto de vista individual de cada um, tá bom? Porém, o que acontece? O atleta de alto rendimento, ele tem um limiar anaeróbio muito mais alto,
tá? Então assim, ele está fazendo um esforço enorme. O atleta amador também está fazendo um esforço enorme. Só que o limiar anaeróbio desse atleta de rendimento é tão alto que permite ele correr por um tempo maior, na maior velocidade possível. É isso que faz um atleta ser mais rápido ou não. E não ele simplesmente aguentar correr uma distância maior, tá? É ele fazer com que o limiar anaeróbio dele seja mais alto, seja maior. E o que acontece? Essa questão do limiar anaeróbio, tá? Essa velocidade de remoção do que sobra do lactato com a produção, se ele começa a subir, né, passou o limite ali, você está excedendo a produção de lactato com a remoção, o teu organismo vai ficar muito ácido, tá bom? Vai cair o pH e nisso vai chegar a fadiga. Então por isso que você sente aquela queimação, arde tudo e tal. Então é esse tipo de trabalho que você tem que fazer para você melhorar o desempenho. Você vai sentir queimar a musculatura, vai doer a musculatura, tá? Por isso que você sente dor mesmo, né? E você trabalhar com que esse limiar seja cada vez mais alto. Se o limiar for cada vez mais alto, o seu desempenho consequentemente vai melhorar. E por último, pessoal, para a gente falar aí dessa questão de você melhorar o desempenho da corrida dentro do triatlon, tá? Não adianta eu simplesmente treinar a corrida e não associar ela ao ciclismo. Porque na prova de triatlon você vai pedalar para depois correr. E ainda antes do pedal tem a natação, tá? Então assim, você precisa implementar os treinos associados, tá? Os treinos de transição, fazer o pedal, aí fazer um estímulo de velocidade pós o pedal, fazer um pedal forte, fazer uma rodagem de corrida depois. Tá? Então você tem que variar esses estímulos e implementar a corrida após o pedal de uma maneira sistemática na sua programação de treino. Porque nada vai adiantar você ser um bom corredor, né, pedalar bem, mas você não juntar as duas modalidades. É uma coisa distinta. A gente costuma falar dentro do triatlon que o triatlon não é nadar, pedalar e correr. O triatlon é uma modalidade só. Tá? São sequências de estímulos diferentes, tá? Porém, um seguido do outro. Então você tem que entender, quando você está saindo da natação, você tem um esforço muito maior em membros superiores, você tem uma concentração de sangue muito maior em membros superiores, tá? Você está numa posição horizontal, de repente você sai da água, você vai ter que levantar. Demanda energética nos grupos musculares inferiores vai aumentar para você poder correr. É comum você sentir tontura após você sair da água, tá? E por que sente tontura? Aumenta a demanda em grupamento muscular de membros inferiores, que é um grupamento muscular grande, tá? Você tá com uma concentração grande de fluxo sanguíneo em membros superiores e de repente acontece o que dá tontura? Falta oxigênio no cérebro, tá? Então assim, é preciso treinar também essa transição, tá? Aí fugindo um pouquinho da corrida. Mas assim, o esporte, ele é feito de 3 atos, mas ele é uma modalidade só. O triatlon não é natação, ciclismo e corrida. O triatlon é uma modalidade só em específico. Ele é o conjunto da coisa junto. É o conjunto da coisa junto, ficou legal. Então assim, é o conjunto das modalidades, uma subsequente à outra. Ok? Então assim, você tem que implementar a corrida após o pedal. Não adianta você treinar os dois separados, né? Fazer treinos fortíssimos, evoluir teu pedal, evoluir tua corrida, mas você não colocar os treinos de transição e você colocar esses estímulos um após o outro. E não é só fazer o estímulo de maneira moderada, mas fazer também em esforço, tá? Pode fazer até treinos intervalados, pode fazer por um exemplo de treino intervalado de transição, tá? Você pedalar 3 quilômetros e fazer um tiro de 800, 1000 metros, tá, de corrida. Então é um exemplo. E daí você vai dar um intervalo para isso, vai dar um intervalo de, sei lá, 4, 5 minutos. Tem que dar um intervalo para você recuperar, para você conseguir fazer esse estímulo com força de novo, tá? Então assim, esse tipo de treino é essencial. Então você melhora a sua corrida, faz todos os outros passos para você evoluir sua corrida, mas implementa o treino de corrida junto com o treino
de ciclismo. Tem que ter essa parte da transição, tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Dá o joinha aí pra gente, se inscreva no nosso canal, siga a gente no Instagram e também curta a nossa página do Facebook. E assim vocês vão estar ajudando a gente a produzir cada vez mais conteúdo para vocês e estar informando vocês aí nas mídias sociais. Um abraço e até a próxima!